Depois eu faço a edição. Oi, oi. Acho que agora vai. Formação do imaginário. Tô entrando aqui no Instagram. Prontinho. Ah lá, o André. Vê se deu certo agora, André. Eu saí e entrei de novo. Aí, agora deu. Vou deixar aqui o Instagram bem pertinho para a gente poder conversar sobre a formação do imaginário com o professor André. Oi, Thalita, boa Oi, noite. André! Tudo bem? Agora deu, não tinha achado o botão de solicitar, Ai, eu acho que mas agora foi alguma configuração no meu Instagram, porque eu saí e voltei e foi. entrou. Uhum. Ah, que bom, conseguimos. Desculpe o atraso. Imagina, tá tudo certo. Estamos em casa. Que bom, que André, bom. Tem uma quero internet também. agradecer por você ter aceitado o meu convite, né, de Sim, estar aqui hoje para nós conversarmos sobre esse tema que é tão importante, né, principalmente para nós que acreditamos tanto na formação do imaginário. Queria pedir para você se apresentar um pouquinho. O André é professor, né, de uma escola aí na região do Pará, não é isso, André? isso, Conta um pouquinho, exatamente, em Belém. fala um pouquinho de você para gente. Perfeito. Então, boa noite a todo mundo, pessoal. Muita alegria estar aqui nessa live, poder conversar sobre esse tema que também é um dos temas da minha vida, né? Eu acho que a gente consegue. O nosso estudo é muito movido por essas questões fundamentais que nos movem, né? E esse tema é um dos temas que move muito a minha jornada docente e também de estudos. Eu sou André, sou professor atualmente, né, de literatura, mas não só de literatura, né? Também tenho uma formação filosófica com os adolescentes, ensino latim também na escola, ensino artes, então aí tem várias disciplinas, mas podemos sintetizar, eu acho, o ideal de formação clássica, né? De formação humanística. Aquele ideal que antigamente os renascentistas chamavam de litere humaniores, né? As letras mais humanas. Então, acho que esse é o ideal que move muito meu trabalho e tem movido, né, nesses 7 anos de docência que eu já tenho me empenhado em exercer. Maravilha. O André eu conheci por meio do professor Vitor Salles. Você está participando do grupo também, né? De leitura. De Do leitura. clube de leitura, eu não entrei no clube de leitura, eu Mas perdi. você Mas eu participou de fui todos aluno, os encontros, não foi? Que eu te vi? eu participei, eu dei aula da Divina Comédia. Isso. Eu dei aula sobre a Divina Comédia. Agora sim. Isso. Uhum. Eu dei aula sobre a Divina Comédia. Eu fui aluno do professor Vitor desde 2017. Tive aí 2 anos, 3 anos dando com ele, né? Filosofia, São Tomás de Aquino. E foi um grande tesouro, né? Os mestres, eles ainda... Nossa, a presença, né? Acho que a presença do professor muitas vezes ela é muito formativa, às vezes mais formativa ainda do que o que ele fala, né? E o professor Vitor é esse professor, esse grande mestre que forma com a sua personalidade, Não, né? o professor Vitor é sensacional, né? O carisma dele, a inteligência cativa. Eu, Sim, quando eu entrei no com grupo de certeza. leitura dele, eu pensei, meu Deus, eu não vou dar conta, né? Mas deu tudo certo, graças a Deus. Graças a Mas vamos Deus. lá, vamos voltar, vamos entrar no nosso tema. O tema de hoje é essa formação do imaginário por meio da literatura. E eu sou uma grande defensora da formação do imaginário, dada a minha função como mãe, como educadora, né? E Sim, hoje a gente vê o quanto, né, André, o ambiente ele é um educador, ele é um formador. Então, dentro sim, da nossa casa, da nossa família, o quanto nós pais formamos os nossos filhos, os nossos hábitos, as nossas escolhas. Mas os nossos filhos não ficam só com a gente, eles ficam em sim, escolas, eles têm amigos, eles participam de clubes, eles têm amizades, e tudo isso sim. interfere na vida, né, e na formação do caráter deles. E aí eu venho observando uma grande preocupação das famílias também com a formação do caráter. E aí as famílias ficam muito presas no que as crianças e os adolescentes estão consumindo com relação às mídias tecnológicas, né? E Sim. hoje eu percebo que essa é uma preocupação que a gente tem que ter sim, né? Uhum. A gente tem que estar ali fiscalizando, orientando, supervisionando, filtrando, ensinando, né? Porque a gente vive no mundo da tecnologia, por isso que a gente está aqui hoje conversando.
Mas, nos últimos tempos, eu ando estudando também sobre a formação da literatura e a gente tem muita coisa boa, mas também tem muita coisa ruim, né? E eu queria que você falasse um pouco do ponto de vista filosófico, você como professor, que é super expert de literatura, como você enxerga, né, essa formação por meio da literatura? Perfeito, esse é um tema muito interessante porque é muito presente, né, dentro do nosso contexto de sala de aula. A primeira coisa que eu faço quando eu entro em sala de aula, né, com uma turma totalmente nova, eu pergunto: quais são os livros que vocês mais gostaram de ler, né? E eu já começo a ter uma certa média, né? E às vezes eu vejo algumas coisas que eles falam, né, como Diário de um Banana, tudo mais, aí a gente já começa a interpretar, ou melhor, perceber algumas coisas sobre o imaginário deles, né? A gente começa a, de alguma maneira, existe aquela frase que falava qualis sermotalis animus, né? Assim como for o discurso, assim será o espírito, o caráter. Eu diria que tais como são as leituras que a criança faz, tal também vai ser o seu caráter, de alguma maneira, né? Não quero dizer que a criança, assim, naturalmente lê uma coisa vai ficar com um caráter ruim, mas é que, sem dúvida, as leituras que ela lê e as narrativas que ela tem contato, elas fornecem certas chaves para a interpretação da realidade. E essa interpretação da realidade é que vai fazer com que ela haja bem ou haja mal. É essa interpretação da realidade que vai levá-la a tomar alguns critérios, certos ou errados, sobre o que é se dar bem na vida. Exato. O que é importante na vida, né? Você falou uma coisa perfeita agora. Ontem eu atendi uma orientadora educacional aqui da escola e ela me trouxe um livro que um aluno do 6º ano estava lendo. O livro, o tema dele é insultos, como provocar, como fazer insultos. Quando eu abri o livro e foi ler o que o livro queria transmitir, o que o livro ensinava, nós ficamos assim extremamente chocados, né? Dado questões referentes a um vocabulário, a questões comportamentais, emocionais e de um desrespeito, uma capacidade de desumanização absurda, né? E ela contou que ela foi numa palestra desse, eu esqueci até o autor, é que eu tava com o livro aqui, eu ia usar ele, não consegui porque a gente devolveu para a família, né? E aí eu pedi para a orientadora sentar com esse aluno, conversar, mostrar, olha, é um livro de insultos, livro de insultos, ensina a fazer insultos, ensina a fazer maldades. E a gente descobriu que ele é super vendido. Né? Sim. Aí, esses dias eu entrei numa livraria com os meus filhos, e antes eu entrava na livraria com eles, eu não tinha medo, sabe? Eu entrava, a gente ia para as alas infantis, hoje a gente tem que fazer um filtro. Muito bom. Eu tenho uma filha de 8 anos, vai fazer 9, e mostrando para ela, filha, ó, esses livros aqui são totalmente inadequados, cheios de ideologia, uma série de informações equivocadas. Esses dias eu vi um, tava assim, O Pequeno Sereio, né? Puxa, o que estão querendo fazer? Exato. Então, fala um pouco sobre essa qualidade desse conteúdo para a gente. Isso, Thalita, isso que falaste é uma coisa que eu percebo muito, é uma tendência muito grande, e me parece uma coisa que, não sei se percebe da mesma forma, mas é que eu vejo que hoje em dia as crianças estão tão inseridas em um meio digital, às vezes já têm um acesso aos eletrônicos muito intenso, muito excessivo, que os pais eles estão desesperados para que elas leiam. Muitas vezes os pais eles querem que as crianças leiam, então, não, eu quero que meu filho leia. Só que então, importa ele ler, não importa o que ele lê, né? Assim, importa que ele leia, não importa qual é o livro que ele vai ler. Não importa se ele vai ser bom ou vai ser ruim, importa que ele leia. Então, muitos pais, eles querem que os filhos comecem a criar hábito de leitura, só que eles não percebem que se o filho abrir, por exemplo, um Hobbit, umas Crônicas de Nárnia, ou mesmo um livro, um Roverando, por exemplo, do Tolkien, que é um livro que é mais simples, né? O filho não vai querer ler. Ele não vai gostar. Por quê? Porque o estímulo da tela, estava falando isso ontem com algumas famílias, né? O estímulo da tela é de tal forma excessivo que a criança, ela está num nível totalmente diferente de estímulo. E ela está num nível hiperestimulado, depois ela vai para a leitura, que é uma coisa que dá prazer.
ela só recebe, ela não precisa pensar, ela não precisa refletir, Exato. ela não precisa ler, ela não precisa usar de uma série de faculdades, né, que a gente tem, intelectuais, Isso, para que ela consiga cumprir, isso. ela só está recebendo, né? Exato. E o mecanismo da tela, ele é muito relacionado a isso. Ele é relacionado àquela satisfação e aquele estímulo que é rápido e intenso. A leitura dá prazer, dá muito prazer. Um prazer de ordem intelectual, espiritual. Mas ela não dá um prazer que é rápido e intenso. E é por isso que eu preciso das virtudes. É por isso que eu preciso de fortaleza. Para que eu possa continuar a ler mesmo quando já não tenho prazer, porque eu sei que aquele hábito formado vai gerar um prazer posterior de ordem muito mais elevada. Um prazer intelectual, não meramente... Me vem à mente, né? Aquela frase que tem na Divina Comédia, que Ulisses fala para Dante, né? Não fostes feitos para viver como brutos. Né? Como brutos, como pessoas que vivem somente para satisfação imediata, mas para buscar virtude e sapiência. Só que a virtude e a sapiência custam. Então, se eu habituo meus filhos a estarem em um meio de entretenimento que favorece somente satisfação rápida e intensa, eles nunca vão apreciar aquelas grandes realidades que não oferecem satisfação rápida e intensa e que são geralmente as mais elevadas. Né? A leitura não oferece. Você que é um grande estudioso, muito mais do que eu, dos prazeres, né, dos apetites concupiscíveis e irascíveis, né? Um é totalmente concupiscível. Eu estou abastecendo o tempo todo os meus sentidos, os meus afetos, as minhas emoções, né? Sim. Outro, que é uma leitura de qualidade, que é um outro ponto que a gente precisa chegar nisso também, porque ler um diário de um banana, ler o livro dos insultos, ler O Pequeno Sereio, ler uma série de livros que a gente encontra em livrarias hoje, também traz um monte de má formação, né, de deformidade moral, e traz um monte de apetite concupiscível, porque ali tem... para pensar, ele está trabalhando com instintos, né? Sim. E aí, sim, exatamente. Será que a família entende que de fato é tão importante ela assumir esse papel, assim como ela está prestando atenção no que a criança está consumindo na tela, e também prestar atenção e dar uma devida importância para o que a criança vai consumir quanto literatura. Né? Exato, exatamente. Isso que falaste, até usaste um pouquinho da antropologia, né? Tomista, platônica, e é exatamente isso. E isso é um conhecimento que os pais deveriam ter. Por quê? Porque isso tem tudo a ver com a formação do imaginário, né? A gente percebe que existem, Platão falava isso, né? A nossa alma é o quê? É uma cidadela. A nossa alma é uma cidadela. A gente mantém em ordem a cidadela interior, é exatamente em que consiste a busca da virtude. A gente busca a virtude para manter em ordem a cidadela interior, para que não seja uma cidadela totalmente bagunçada. Mas a gente percebe que tem alguns elementos que combatem dentro de nós, né? Dentro da cidade há muitas guerras. Então, a gente ouviu uma história, né? Uma pessoa disse que... Ouviu uma pessoa dizer que havia um homem que falava assim, olha, eu percebo que em mim há 2 leões. Um leão me leva para as coisas grandes e outro leão me puxa para baixo. E aí, eles brigam entre si, né? E aí esse amigo perguntou, certo, mas e qual vence no final? E a pessoa respondeu, aquele que eu alimento mais. Exato. Aquele que eu alimento mais. Né? E esse aqui é o leão. O leão é a parte concupiscível que luta contra a parte racional. É a parte irascível que luta contra a parte racional. Essas partes, elas não são ruins em si, mas elas precisam estar ordenadas de acordo com a razão. Agora, se eu só alimento a parte concupiscível, se eu só alimento a parte irascível e não alimento a parte racional com alimento de qualidade, o leão da inteligência fica fraco e não consegue resistir aos assaltos das paixões, não consegue resistir aos assaltos do desejo desordenado. Né? Então, isso que é... Não educa a vontade. Exatamente. É exatamente esse termo, a vontade, né? E a imaginação, ela tem um papel extremamente importante na vontade. Por quê? Porque a vontade, ela é um apetite do bem. Agora, para que eu tenha um apetite do bem, do verdadeiro bem, eu preciso ter um adequado discernimento sobre o bem. A minha inteligência precisa ser colocada para trabalhar. Agora, se eu não, de alguma maneira, lapido a inteligência, eu não consigo conhecer o bem com adequação. E aí vem o ponto da literatura. A nosso conhecimento
ele depende essencialmente da linguagem. O nosso conhecimento ele não é um conhecimento que se processa somente por imagens, não. Ele é um conhecimento que ele existe, se realiza e desdobra linguisticamente. De tal maneira que se eu não tenho uma linguagem bem formada, eu não vou ter um conhecimento sólido. E aí entra a questão, né, da gente ensinar os filhos a consumir o bem. Consumir Exato. a beleza, consumir o bem, né, e consumir a verdade. E me vem assim, muitas famílias me procuram aqui no Instagram, até na escola, e falam, Thalita, eu não sou uma leitora, eu não sei escolher bons livros. Aí eu pergunto, que livro que você lê? Ah, eu li um livro de autoajuda, né? Eu leio um livro de comédia, enfim, né? Uma ficção. Aí eu pergunto os títulos, mas quais são os títulos, né? E eu vejo ali, de fato, uma má formação dos pais na formação do imaginário e na formação literária dos filhos. Sim. E eu falo, olha, mas nunca é tarde, tá? Eu só comecei a ler tarde, eu comecei a ser uma leitora assídua, já velha, depois dos 30 anos. Antes eu estudava, eu não lia, eu estudava para montar aulas, meu estava totalmente focado no técnico, e não na formação humana, uma formação mais global. E aí eu queria que você trouxesse para as famílias que têm essa preocupação, mas que não são leitoras, que não são pais, que têm uma boa formação literária, como começar? O que eles podem fazer, né? Porque como eu posso ir numa livraria, escolher bons livros que vão abastecer os meus filhos, vão abastecer do bem, vão abastecer da verdade, da beleza, daquilo que eu acredito, dos valores, das virtudes que eu quero que meus filhos alcancem na vida, né? E formem essa moralidade. Perfeito. Também é outra coisa, questão bem interessante, né? Porque acho que a primeira coisa que eu diria é fugir das vitrines. Perfeito. Vitrines. Best-seller. Eu acho que o único best-seller que eu conheço que é bom é o Jordan Peterson. Exatamente. Poxa, que esse é um excelente começo, por exemplo. O 12 Regras para a Vida, né? O Em Busca da Ordem, que de vez em quando também posta, né? E é exatamente isso. Por quê? Porque esse é um livro que vai te dar uma noção, vai dar para os pais uma noção de formação de caráter, né? Que é uma coisa que é das mais importantes. Agora, uma coisa que me parece, né? Uma ideia que poderia ser é pensar quais são aquelas questões que preocuparam os homens de todos os tempos. Se a gente for ler Platão, se a gente for ler Santo Agostinho, se a gente for ler São Tomás, se a gente for ler Dante, se ler qualquer, assim, dos grandes autores que nós chamamos de clássicos, eles se preocuparam com um certo número de questões importantes, né? Se preocuparam com o amor, se preocuparam com a lealdade, se preocuparam com a justiça, com a temperança. Sócrates dizia, eu prefiro sofrer uma injustiça do que cometer uma injustiça, né? Então, existem algumas questões que estão sempre presentes nos grandes homens. A grande questão é, por que será que nós muitas vezes não nos preocupamos com essas questões tão seriamente, né? E aí, talvez um início para os pais, e esse eu recomendaria, né? Seria começar a buscar certas obras que nos coloquem em contato com essas questões, mas que ao mesmo tempo nos levem a um contato gradativo com as leituras, né? Então, por exemplo, uma recomendação principal que eu diria é o Livro das Virtudes. Né? O Livro das Virtudes em 2 volumes, né? Que esse é um livro clássico, né, Thalita? Mas por que isso é importante? Por que esse livro é interessante? Né? Oi? Do William Bennett? Isso, exatamente. Até aqui do lado, né? Esse livro aqui vem às vezes num box, né? O vermelho e o amarelo. Esse aqui, né? Por que eu recomendo muito esse livro aqui, pessoal? Porque esse livro, ele é uma coletânea de histórias, mas de histórias, em primeiro lugar, que foi feita uma curadoria bem esmerada, então não tem qualquer autor, são realmente os clássicos da literatura inglesa, os clássicos da literatura espanhola, os clássicos do melhor da literatura grega, da melhor da literatura romana. Então, de alguma maneira, ele reúne aqueles autores que são os clássicos, ou seja, aqueles autores que passaram pelo teste do tempo. Isso que é um clássico. O clássico é aquele que passou pelo teste do tempo. Eu me lembro de uma coisa que o professor Vitor brincava, né? Ele brincava quando a gente perguntava para ele, né? Por que Platão? Por que isso aqui? Ele brincava dizendo, eu deixei de ser moderno para me tornar eterno, né? Mediante os clássicos, por assim dizer. E é uma coisa que isso me ficou marcado, né? Por quê? Porque é exatamente isso.
Os clássicos, eles não estão preocupados, não vão eles discutindo sobre Guerra Fria, sobre, assim, a geopolítica do momento, não. Eles vão discutir sobre as coisas que qualquer pessoa, seja no fronte de batalha, seja aqui, seja na sala de aula, seja lavando uma louça, seja fazendo comida, vai estar pensando. Ou seja, qual é o sentido de tudo isso, né? Então, exatamente, são grandes autores pensando grandes questões e a gente tem para todos os tempos, né? Então, tem muitos pacientes que dizem assim, olha, eu não tenho tempo. Certo, então lê um conto. Às vezes tem contos de 2 páginas, né? E esse livro das virtudes, ele é tão legal porque, assim, ele traz uma introdução, Sim. né? Antes dos poemas, dos contos, né? E essa introdução, ela vem revestida de vários ensinamentos. Então, amizade, respeito, generosidade. Ele traz, eu me lembro que eu usei numa formação aqui na escola, eu acho que é do livro 2. Um que ele cita aquele livro O Sol é para Todos, de Harper Lee, e ele fala sobre a capacidade de se colocar no lugar do outro. E ele cita, já na introdução ali, né, os homens perguntarão que bens este ser deixou, né? E os anjos perguntarão, né, que não são bens, que ações, né, que benfeitorias este ser deixou, quando um homem morre. E aí ele discorre naquele tema ali de amar, servir, empatia, né? De se colocar no lugar do outro. Aí ele cita o livro. Eu me lembro que eu li o livro O Sol é para Todos, porque o William Bennett citou numa introdução, né? Exato. De uma série de contos para trabalhar várias virtudes humanas e cardeais por meio de histórias curtas e pequenas. Né? Então, é fantástica essa obra. Né? E interessante é que dá isso, né? Por exemplo, a pessoa viu um conto de Shakespeare aqui abreviado. Ela pode se interessar por Shakespeare e ela vai ler o original, por exemplo, vai para alguma outra obra. Então esse é um grande banco de referências também, né? Então, um grande banco. Vocês podem ler para os filhos, né? Ler para os filhos, ler com eles, porque isso aqui são histórias que servem para nós e para eles, né? Afinal, como todo grande clássico, e esse é um tema também muito interessante, né? Geralmente, as grandes histórias... São atemporais. Oi? Os clássicos são atemporais, né? Exatamente, atemporais. Atemporais e todas as idades elas vão ter como se relacionar com o clássico, né? Isso é a coisa mais importante. Tem um ensaio do Tolkien, do Lewis, na verdade. Lewis, ele tem um livro, agora não me lembro bem, é o amarelo dele, que são ensaios, né, vários ensaios literários, e uma coisa ele fala, né, que na verdade o que a gente chama de literatura infantil, na sua origem não era literatura infantil, né? Eu trabalho muito com as fábulas, né, numa primeira parte da minha formação literária. E às vezes as crianças podem pensar, são historinhas de crianças, né? E não são. Né? A gente lendo aquelas histórias, dependendo da versão, a gente bate cabeça também. Tanto linguisticamente. Uma reflexão moral, né? Exato. Eu falo para as famílias, assim, né? Quando você pega bons clássicos, contos, né? Alguns ali dos irmãos Grimm, quando você pega Crônicas de Nárnia para criança, sim. Quando você pega aquela sequência infantil ali do Tolkien, o Hobbit, é uma série, né? Nossa. Você traz valores que são universais, né? Exato. E você traz ali uma série de elementos para que a criança entenda que existe o bem e o mal. Que Exato. existe o belo e o feio, né? Então, quando vou pensar aqui nas Crônicas de Nárnia, a Luísa leu o primeiro, que é o Guarda-Roupa, o Leão, eu não lembro direito os nomes. E agora a gente está lendo o anterior, que é o Sobrinho do Mago, né, que é o primeiro. E aí, ela encontrou dificuldades no Sobrinho do Mago. Ela gostou mais já na hora que eles já estão em Nárnia, né? Porque o Sobrinho do Mago, eles vão entrar ainda, cara. E ali traz uma série de características do tio André, da feiticeira, né? Que são pessoas que têm um caráter totalmente desviado, né? E traz uma série de personagens ali, o Aslan, né?
que demonstra essa bondade, esse servir. E as crianças, são duas crianças, o Gregório e a Polly, nesse divisor, né? Entre o bem e o mal, entre a verdade e a mentira, né? A própria rainha lá, que é a feiticeira, ela é bem maldosa, ela é assim. Bem maldosa mesmo. E aí a Luísa estava encontrando dificuldades, então o que eu fiz? Eu falei, filha, você lê 2 páginas e eu vou ler em voz alta com você. E aí o Rafael, meu filho de 5 anos, falou assim, mãe, eu quero escutar também. Ele falou, mãe, muito legal esse livro, né? Por quê? Porque a criança gosta disso. A criança não pode ser privada de que existe o bem e o mal, né? Ela não pode viver no conto da Bela Adormecida, né, André? Fala um pouquinho sobre isso pra gente. E ela não pode não ser levada a sério, né, Thalita? Eu acho que esse é o grande ponto, né? Porque, sinceramente, dar diário de banana para uma criança é não levá-la a sério. É a gente fechar ela. Daquilo, né? Exato, exatamente. E a gente fechar ela, e isso é bem um outro ponto, é nós fecharmos ela, fechar o olhar dela para transcendência. Porque esse é o grande ponto. Pensa numa criança que ela passa a vida inteira dela, passa o ano inteiro lendo Diário de Banana ou Diário de uma Garota Nada Popular, que são os que às vezes eu ouço com frequência, né? O que as narrativas elas transmitem? Elas transmitem que existe um ideal. Qual é esse ideal? Ser popular. Você percebe que a narrativa desses livros, ela gira totalmente em torno de ser popular e de ganhar fama, reconhecimento. Percebe isso? Então, essa criança, ela vai ter capacidade de pensar em ideais como generosidade, em sacrifício. Não tem como. Por quê? Porque ela está alimentando o imaginário dela com certas imagens, com certas ideias que vão ser usadas para interpretar a realidade. Exato. Ela vai usar. A preguiça, a procrastinação, uma série de valores, não é nem valores, né? Uma série de coisas ruins que são implícitas ali. Nas falas, né? na forma como ele interpreta a situação, na forma como ele enxerga as pessoas. Eu falo muito isso para as famílias. Tem gente que fala, mas é um exagero, você está sendo muito radical. Não, a gente vai abrindo uma brecha, é um buraquinho. Aí esse buraquinho vai sendo alimentado de uma série de informações ruins, negativas. Aí vai aumentando o buraco, vai ficando uma crosta. Exato. Quando você perde a mão, vira um precipício, porque o seu filho está munido de um monte de informações ruins e ele passa a atuar na vida, na realidade dele, partindo disso que foi incutido na mente, no imaginário, na vida dele, né? Claro. Eu brinco com as famílias, a família fala assim, mas eu não sei o que ler. Leia com o seu filho, pega lá, eu vou usar Crônicas de Nárnia, mas tem uma série de outros livros, né? Leia com ele, faz uma leitura em voz alta, começa todo o processo com ele, né? É difícil mesmo, não é fácil, mas faz assim. Como tudo que vale a pena, né? Como tudo que vale a pena é difícil. Tem um custo, né? Exato. E isso é uma coisa interessante, Thalita, que, por exemplo, se a gente for analisar estatisticamente, é praticamente certo que, um exemplo cultural mais geral, o número de divórcios aumentou muito depois que nas novelas, por exemplo, passou a ser apresentado como uma coisa natural, por exemplo. Por quê? Porque nas novelas, por exemplo, a separação, a traição, ela não é apresentada de uma forma, digamos assim, das mais realistas, né? Ela é romantizada. Se separar é sinceridade, né? Recentemente a gente teve um casal famoso aí que se separou e falaram que nós tivemos que ser sinceros conosco mesmo. O que as pessoas elas pensam? Elas vão olhar para aquilo e falar, não, então ser sincero implica isso. Então elas começam a tomar como ideal e começam a agir conforme. E a mesma coisa com as crianças. Eu não estou dizendo que ela deveria fazer isso, mas que ela faz, né? Elas fazem. Elas assimilam nas histórias o que significa ser bem-sucedido e o que significa ser mal-sucedido. E o que é normal, né, André? Exato. O que deve ser feito, o que é esperado, né? Exato. Exatamente. É muito preocupante, né? A gente lá em casa, meus filhos, eles assistem televisão, mas a gente procura assistir com eles, né?
E de vez em quando eu procuro assim, vai, escolhe, e aí nós vamos ver o que, que tem aí, tá? Sim, Aí às vezes as crianças escolheram um videozinho, assim, não tinha nada de absurdo no vídeo, mas era um vídeo medíocre, sabe? sim. Bobinho, com vocabulário pobre, Uhum. coisa boba, né? E aí eu fui Sim, explicar, eu falei para Luiz e para Rafael, se vocês ficam só assistindo isso, qual é a capacidade, qual é a possibilidade de vocês desenvolverem a inteligência para vocês fazerem coisas maiores? Então, para vocês exato. lerem, para vocês montarem um quebra-cabeça, para vocês desenvolverem um jogo de desafio, verdade desafio, né? Um jogo de Lego. Sim. Porque vocês ficam nessa mediocridade, nessa bobeira, nesse vocabulário desleixado, Chão, né? sabe? Isso. O que isso vai. Só que a partir do momento que eu uso, que eu consumo, que as empresas consomem isso de maneira Sim. corriqueira, né? É esse o repertório que elas vão ter de vida, É isso. E por né? isso se tornam apaixonadas pela irrelevância, né? Esse é o principal. Tem dois perigos quando a gente tem uma má formação do imaginário. Ou a gente forma filhos apaixonados pela irrelevância, ou seja, filhos que ou crianças, né, no caso de professores, né, que não se interessam por coisas que ultrapassam aqueles estímulos imediatos, né? E isso depois se torna muito perigoso. É também um tiro no pé para os pais e para os professores, né? Então a gente pode formar filhos apaixonados pela relevância ou filhos com ideias claramente, abertamente tortas, né? Com ideias que depois não vão favorecer que ele viva uma vida madura. Não vão favorecer que ele viva uma vida sacrificada, uma vida entrega, uma vida generosa, sabe? Uma vida magnânima. Nós estamos, enquanto professores, enquanto pais, chamados a formar filhos e crianças magnânimas. Uhum. Magnânimas, ou seja, filhos que tenham um desejo da saudável grandeza. Não daquela grandeza, sabe, da vaidade, não. Mas a gente não foi feito para ver como bruto. Não Uhum. fostes feitos a ver como brutos, mas para buscar virtude e sapiência, né? E isso é uma coisa que deve ficar gravada no coração dos nossos filhos, primeiro pela nossa conduta, né? Eles vão ver qual entretenimento que papai e mamãe veem, qual entretenimento que meu professor, por exemplo, gosta, né? Uhum. Poxa, isso é o maior exemplo, né? A gente muitas vezes esquece que a nossa palavra ela tem um papel muito limitado na educação. Às vezes a gente pensa, não, mas eu sempre falo pro meu filho que ele tem que rezar, sempre falo pro meu filho que ele tem que estudar, sempre falo que ele tem que ler, fazer oração. Certo, mas a palavra... Que ele tem que falar a Oi? verdade. Que ele tem que falar a verdade, né? Mas, filho, diz que a mamãe não tá, diz que o papai não tá, né? Se ligar. Então, a palavra, ela tem uma importância, certo? Mas é uma importância que é terciária. Terciária. Se a gente fosse pegar, assim, a ordem de como se educa uma criança, né? Primeira coisa é o O exemplo. exemplo, A criança, ela vai sem ver... dúvida. O adulto é mediador da realidade, né? Tem até um livro, O Educar na Realidade, da Catherine Lecuyer, né? Acho que conhece. E ela fala lá um caso muito interessante. A sala queimou a luz da sala e aí foi um eletricista trocar a luz, né? E aí quando ele ia trocar a luz, ele pegou um fio errado, se tomou um choque e aí ele soltou um palavrão. E aí ela pergunta: para onde vocês acham que as crianças olharam? E ela responde: Ele é uma para a professora. professora. Uhum. Para a professora. Por quê? Porque elas queriam saber, poxa, como é que eu devo reagir a isso, né? E acontece também frequentemente com os pequenininhos, né? Por exemplo, aqui tem 1 ano e 4 meses, né? O nosso primeiro filho e às vezes ele dá uma pequena batidazinha na cabeça, assim, tá andando, tum. No início, a gente não tinha muita experiência, né, gente? Meu filho, o que aconteceu? Aí ele chorava, chorava, chorava. Só que depois, filho, bateu, filho, e leva na brincadeira. O que acontece? Ele ri. Por Uhum. quê? Porque a reação dele, ela é condicionada, ou melhor, influenciada pela nossa reação. A gente media a compreensão da realidade dele. Da mesma forma acontece com o nosso exemplo. Se eles não veem a gente ler, como é que a gente quer que eles sejam leitores? Se eles não veem que a gente leva uma vida espiritual séria, como a gente quer que eles tenham uma vida espiritual séria? Se eles veem que a gente não se importa muito com a justiça, que a gente fica falando mal dos outros pela costa, como eles vão se importar com a reputação dos outros? Entende? Ele lê Então, um livro de insultos, se ele lê um livro exato. que o próprio personagem, né, o Diário de um Banana, tá o tempo todo querendo se dar bem, querendo burlar uma série de regras, que não quer viver uma vida ordenada. Exato. Qual que é o repertório que ele está tendo, né? Quais Exato. as,
as possibilidades de abastecer positivamente o imaginário. Tem uma pergunta aqui, André, que colocaram, ó. Hoje, uma aluna da escola disse que ia pedir de Natal o Diário de um Banana. Tenho pensado em 3 opções para sugerir a troca. Eu tenho algumas ideias, acho que o André também vai ter. Se for menina, tem livros maravilhosos. Tem Poliana, tem Age, né? É isso, excelente. É excelente. Excelente, né? Um dos volumes das Crônicas de Nárnia, né? Tem a de Charlotte, eu acho lindo, as meninas gostam bastante. Jardim Secreto. O Jardim Secreto, fantástico, lindo, Jardim Secreto. Eu li e Tem tantas opções boas. Tem muitas opções. E também o André pode depois deixar umas dicas, a gente pode publicar, né, André? De alguma Claro, com certeza. Né? Livros de contos, né? Alguns contos também. Fábulas de Esopo, né? Sim. Tem uma versão boa. Tem muitas edições boas das Fábulas de Esopo também para terceiro ano. Muitas edições boas. Eu achei uma, acho que da Companhia das Letrinhas. Muito boa, um livro. Sim. Bem bonito ele, bem legal. Sim. Né? Nossa, tem muita opção. Legal que o Diário de Banana. Uhum. As Crônicas de Nárnia, a depender do nível da leitura, as Crônicas de Nárnia também já dá. Já dá. Dependendo. E é uma boa oportunidade para os pais que querem também formar o seu próprio imaginário, de repente, para fazer uma leitura em voz alta. Como o André estava dizendo agora há pouco, né, André? As palavras comovem, mas os exemplos arrastam, né? Exato, exato. E aí uma coisa que pode ser... Pensar Oi? nesse ambiente da casa. Exato. É isso que eu ia mencionar, porque o grande ponto é que muitas vezes os pais, então vou ler com meus filhos. Então, filho, senta aí na mesa que agora eu vou ler para você. Poxa, também não é assim, né? É preciso que se crie... Se a criança não tem nenhum contato com a leitura antes, ela não vai assimilar um novo hábito se nesse hábito não tiver associado um atrativo saudável. Né? Então, poxa, se vamos ler, então vamos fazer, por exemplo, acender as velas, por exemplo, sentar na sacada, sentar aqui no centro da sala, ou um biscoitinho, alguma coisa assim. Enfim, criar um atrativo para que ela crie um certo afeto com o momento da leitura. Exato. Porque nesse momento ela vai querer ler por causa porque está com os pais, né, tudo mais. Mas depois ela vai começar a criar gosto, né? Então, para criança que não tem nenhum, para criança que já tem um certo hábito, aí dá para ler assim, vamos sentar para ler, é uma coisa, né? Mas às vezes, para criança que tem nenhum... Eu sempre falo para as famílias, né, que o desenvolver o hábito da leitura não é uma coisa fácil, tá? Então, assim, não é no primeiro livro que a criança vai ela vai virar uma leitora. Muitas vezes a criança começa a ler, ela para. Aí você, quanto pai e mãe, pode ser uma vontade auxiliar. Então, filho, vamos fazer um pouco de leitura juntos. Eu vou ler um pouco em voz alta para você lê depois individual. E sempre colocar metas, né? Então, mas eu não gostei desse livro, mas vamos terminar este livro e a gente seleciona um outro livro, né, André? Porque senão fica aquela, pega um, começa a ler, pega outro, começa a ler, pega e não termina nada, e não conclui nada, né? E que oportunidade de formar o caráter, né, Thalita? Porque, veja, se ela parei de gostar, então não vou mais ler. O que a gente está formando nela, assim? Que você só faz as coisas quando você está com gosto. E isso é formar hedonistas, né? Então, por quê? Às vezes é importante terminar a leitura, mesmo que esteja gostando. Por quê? Porque a gente assumiu esse compromisso. E o compromisso deve ser levado até o final. Entende? Então, tem uma grande oportunidade de formar o caráter da criança, né? Formar o caráter e várias outras dimensões. Cognitivamente, a leitura ela vai formar o nível atencional da criança de uma forma absurda, né? Então, quanto mais a criança, ela, por exemplo, no início, claro, textos mais curtos, por quê? Porque ela vai ter uma atenção reduzida. Mas, aos poucos, ela vai como que fortalecendo a musculatura da inteligência. E a atenção, ela passa a ser mais forte, mais, enfim, permanente. Então, tem muita coisa para tirar da leitura, né? Tanto em termos de caráter, de virtudes, quanto em termos de formação cognitiva mesmo. As virtudes humanas, né? O foco, a disciplina, a humildade. Exato.
né? Eu acho que eu estava dando uma formação agora sobre meu filho não sabe estudar sozinho, e agora? Né? Para pais de Sim. ensino fundamental 1, de crianças de 7 a 10, 11 anos. E aí, lá eu coloco, por que nós estudamos? Vamos pensar na virtude da estudiosidade. Eu fiz uma leve transcrição e um resumo de São Tomás de Aquino dentro do que ele Bem profundo. com relação à virtude da estudiosidade. A gente tem que sair daquela perspectiva medíocre, a gente pode pegar isso para a literatura, né, André? Sim. De que a gente lê e estuda somente para cumprir metas acadêmicas e meramente profissionais, né? Exato, Quando a gente exato. estuda, a gente dilata a nossa essência, a gente compreende a realidade, né? Então, você imagina se nós proporcionarmos para os nossos filhos livros que tenham esse repertório, não só linguístico, mas de Sim, valores, de virtudes, né? O quanto nós sim, vamos estar levando eles a interpretar as situações de maneira muito mais positiva, né? Então, sim. quando você vê um livro lá, uma série de situações em que um personagem passa, eu me lembro que a Luísa leu Poliana, e a Poliana é uma menina muito sofrida, ela perdeu a mãe, Uhum. aí ela vai morar com uma tia, e ela faz o jogo do contente perante uma série de dificuldades, enfim. E aí você transpor isso para uma realidade, né? Quantas crianças passam por essa situação, né? Olha como ela ressignificou a vida dela, olha como a fé dela, a esperança, né? A capacidade de amar, de servir, mudou todo o desfecho da própria Sim. história da menina, né? Então, Isso, totalmente diferente de você ir lá e colocar livros de insultos, né? Livros, mangás. Vamos pegar, outra coisa, aparece mangás aqui na escola direto, né? nossa, Nossa, é muito perigoso. né? Olha o que está passando esses mangás, né? A qualidade. Esses dias eu ouvi o Rodrigo Gurgel falando que histórias em quadrinhos não são literaturas, né? Sim. Mas precisam entender isso. O fato do seu filho só estar Uhum. lendo não significa que ele está aprendendo coisas boas, né? Exatamente, exatamente. E esse é o risco, né? Muitas vezes os pais colocam leituras que, poxa, ele está lendo, mas não tem noção de que as histórias que estão lá presentes, elas podem contribuir para que a criança interprete a realidade de uma forma totalmente deturpada, né? E esse é o ponto. É uma coisa que me chama muito atenção, né? A literatura, ela é como que uma suma das possibilidades humanas, né? Uma suma das possibilidades humanas. A gente aprende, poxa, o que é possível fazer em situações como essa, né? Acho que a coisa que eu mais tenho alegria nas minhas aulas é quando as crianças percebem que as histórias não são sobre os personagens, mas sobre nós mesmos, né? Então, acontece com muita frequência, por exemplo, eu estou ensinando uma fábula sobre o galo e a pérola. Daquele galo que pegou a pérola e levou até um joalheiro e trocou por um grão de milho. O que as crianças pensam? Nossa, que galo tolo, né? Que galo tolo. E aí o que eu vou levando elas a perceberem? Veja, nós fazemos isso a todo momento. Nós fazemos isso a todo momento. Quando nós, por exemplo, quando o papai e a mãe estão em casa, mas a gente quer ficar assistindo televisão. E fica reclamando quando eles estão em televisão. A gente faz isso a todo momento. E as crianças começam a perceber, poxa, é verdade, né? É verdade. Na verdade, o galo não é tão longe de mim. Ele não é tão distante de mim, né? Assim também outras histórias, né? Então, as histórias, elas precisam de narrativas de como ser bem-sucedido na vida ou mal-sucedido. Sobre como ser sábio ou não ser sábio. Em várias situações daquele tipo, né? Então, por exemplo, Ícaro e Dédalo também, o mito de Ícaro e Dédalo. É impressionante, por quê? Porque, poxa, eu pergunto para as crianças às vezes, poxa, o que esse mito nos ensina? Que nós devemos, por exemplo, obedecer nossos pais. Porque Ícaro ele só caiu porque ele não ouviu o que Dédalo falou, que ele deveria se manter no meio, né? Porque ele não quis se manter no equilíbrio. Ele se aproximou muito do sol. E a virtude, e aí eu aproveito para ensinar a definição de virtude. A virtude está no meio, né? In medio virtus. A virtude está no meio. Então, é ter capacidade de pensar as virtudes através das histórias. É pensar que Ícaro não é tão diferente de mim, porque eu desobedeço o papai e a mamãe muitas vezes, né? Então, a Principalmente gente aprender... pelas minhas emoções, pelos meus afetos.
Você me lembrou Exato. muito uma história daquele livro das virtudes para crianças, Sim. que tem a história do rei e o falcão. Ótima. A história do Gengis Khan, né? Gengis Khan, acho que é. É Gengis Khan. Que ele é um imperador, e aí ele, num momento de fome, de cansaço, de estresse, ele é movido totalmente pelas suas emoções, pelos seus afetos, e mata o seu fiel escudeiro, que é o Falcão, que estava ali Sim. protegendo, né, Sim. de uma eventual água que estaria envenenada por uma serpente. Isso. E aí eu gosto muito de trabalhar esse livro com as crianças, para trabalhar a virtude da temperança. O quanto nós precisamos ser temperantes, né? O quanto nós precisamos controlar as nossas emoções, os nossos afetos, Exato. ordenar as nossas paixões, né? E aí Exato. as crianças se identificam, elas falam: nossa, isso já aconteceu comigo. Eu fiquei muito bravo, chutei a cadeira, quebrei meu pé. Nossa, eu fiquei muito bravo e bati no meu irmão, né? Sim. E eles vão se identificando e vendo as consequências de comportamentos que são gerados, né, por meio de afetos desordenados. Isso. E olha o tanto, tem mais, o livro também dos heróis, nossa, É ótimo. muito legal a história que ele conta de um cavaleiro que foi ordenado para ficar cuidando do castelo. E ele tinha todas as condições para sair para a batalha, mas o chefe lá do batalhão falou: não, você tem... E ele foi tentado por várias vezes para sair. A saída. Então, assim, o quanto isso é o que você falou, é uma formação por meio de um encontro com a realidade, né? Que as crianças estão se enxergando naquilo, elas vão recebendo critérios, né? Elas vão recebendo valores. E os critérios e os valores corretos, né? Os valores universais, né? Que não acontece quando você pega livros que só trazem uma deformação da realidade, né? Exato. E por isso esses livros assim gravam muito mais, né? Porque, por exemplo, é muito mais tocante e marcante para a criança ouvir instrução através das histórias, né? Então, se eu chegar a falar assim, olha só, partes, a consideração, o conselho, e aí eu começo a explicar teoricamente. A criança não vai entender tanto aquilo, porque ele se dirige somente à inteligência, né? Mas quando a gente mostra um exemplo e ilustra, a gente não toca só na inteligência dela, a gente vai ao coração dela, né? Então, acho que esse é o ponto. Para os pais, eu vejo que essa é uma coisa muito grande. Como é que eu posso instruir meus filhos nas virtudes? Poxa, não fale das virtudes somente como um tema teórico, direcionado para a inteligência. Né? Não adianta aula. Não uma aula, né? Sair do modo palestrinha e entrar no modo vivência, né? No modo de enamorá-los da virtude. A gente não tem que somente fazer a virtude porque só porque eu compreendi. Não, é porque eu sou apaixonado pelo bem, eu sou apaixonado pelo verdadeiro, eu sou apaixonado pela beleza. Então, de alguma maneira, o que a literatura ela ajuda? Ela vai formar o gosto dos nossos filhos para que eles não sejam apenas aderentes da verdade, da beleza e da bondade, o que já é muito, mas para que eles sejam enamorados. Exato. Né? Perfeito. Me lembra muito o que São José Maria Escrivá falava, né? Enamora-te e não o deixarás. É mais ou menos isso, né? A nossa fidelidade aos grandes valores, ela está aí. Quando a gente não somente os quer com a inteligência, mas quando a gente os quer com todo o nosso ser. E a literatura, ela favorece isso. E o quanto a literatura pode encantar, né? Quando você fala dessa capacidade de se enamorar, eu vejo o encantamento das boas histórias. Isso. Tudo que nos encanta, nos marca, né? Nos traz boas lembranças, boas recordações. E é isso que vai ficando na nossa memória. Sim. Eu lembro que uma vez eu assisti uma palestra do professor Felipe Neri, sabe? Sim, conheço. Nossa, aquela palestra me marcou assim absurdamente. Ele falou muito sobre formação do imaginário, com um cunho bastante religioso, mas ele disse assim: não basta você ficar só citando os mandamentos para o seu filho, né? Não basta você ficar só lendo os versículos da Bíblia.
Você precisa encantar os seus filhos com bons exemplos, boas histórias, boas vivências, que tragam essa proximidade e esse encantamento. Exato. E aí você vai transpondo isso para a realidade dele, você vai mostrando o quanto essas boas histórias, essas boas biografias, né, que trazem o bem, a beleza, a verdade, elas podem nos ensinar e nos trazer bons hábitos que, com o passar do tempo, viram hábitos deliberados, né, e que viram virtudes, Sim, né? exato. Exatamente. E é por isso que, nossa, é um meio que os pais não podem perder, né? Não podem perder. E, ao Não mesmo podem perder. tempo, não podem mais deixar livre, eu acho. Esse é o ponto. Exato. Igual, Sim, com certeza. igual, igual o cuidado que nós temos que ter com a tecnologia, nós vamos ter que ter com as escolhas de bons livros. Né, André? Exato. Isso tem que Exato. ficar bem claro. Exato, porque senão a gente pode estar envenenando nossos filhos através das páginas, né? Então, nunca pensar que basta que ele leia. Não, tem que ler coisa que é boa, né? Porque a depender do que ele vai ler, ele vai estar alimentando um leão ou outro. Exatamente. Essa E do leão muitas é vezes... perfeita. Essa é uma analogia que... Nossa, é uma analogia que representa muito, né? Ilustra muito. Se a gente alimenta a imaginação dele com certos tipos de histórias, ele só vai conseguir pensar a realidade em termos dessas histórias. E a gente pode estar dificultando muito ele, por exemplo, compreender o sentido da generosidade e sacrifício, quando for necessário que ele tenha. Que ele compreendeu o sentido da bondade, o sentido da temperança. Ele não vai compreender isso. Por quê? Porque a gente não deu elementos para ele. Né? Então, toma muito cuidado, né? Ou a gente deu elementos errados. E aí é mais grave ainda, né? E aí vem o ponto que a Thalita falou, né? De tomar cuidado com as leituras que eles têm acesso. Porque senão desencaminha, né? E hoje a gente tem uma série de perfis, né? Alguns perfis. Uhum, sim, A gente tem uma série, você tem, eu já vi várias indicações, sim, podem confiar sim, e não só se limitar a ir para uma livraria sim. e escolher livros achando que você está trocando o livro pela televisão e às vezes você está trocando, como o velho ditado, né? 12 por meia dúzia, sei lá, uma coisa. Sou muito boa. Tá? É da frigideira para o fogo. Isso, né? E o que a gente precisa. E deixar essa mensagem. Thalita, agora, tinha travado, voltou. Tocou meu celular. Trilhar esse caminho de formação do imaginário, né? Por meio da literatura, pode ser custoso, mas é uma verdadeira luta do bem contra o mal, da verdade contra a mentira, né? E do belo contra o feio. Por quê? E os pais entenderem que tem muito conteúdo que estão revestido de ideologias, né? Sim, Que tem mensagens ali implícitas para de fato acabar com toda essa essência que a gente deseja que eles desenvolvam, né? Essa sim, essência da magnanimidade, né? Essa essência da bondade. exatamente. Exatamente, é isso mesmo. Muito bom. Deixa pra gente aí uma mensagem pra gente finalizar esse momento que foi tão especial e foi tão Com rico. certeza. Foi demais, foi muito bom. Espero, pessoal, que vocês, aqueles que assistiram a live, né, possam ter essa reflexão, né, de que as letras e a leitura, a literatura, elas vão servir de alguma maneira, se a gente souber aproveitá-las, para nos tornar um pouco mais humanos, né, para fazermos crescer em virtudes humanas. Então, não desprezar esse meio, né, não desprezemos esse meio que tanto pode nos ajudar e ajudar nossos filhos a criarem, de alguma maneira, um amor apaixonado pelo bem, pela beleza e pela verdade. E para que eles consigam chegar aí, nós precisamos começar primeiro, né? Então, começar a ler, começar a nos empenhar com essas dicas que a Thalita deu, né? Também, por exemplo, das leituras, né? Para as crianças. O livro das virtudes é um ótimo início, mas não deixemos nisso, né? Nós precisamos nos formar para poder formar nossos filhos. Isso é indispensável. Perfeito. Não existe formação de virtude sem formação de pais virtuosos, né?
Exatamente, exatamente. André, Muito muito obrigado, Thalita. obrigada por você ter aceitado o convite, foi maravilhoso. Espero poder marcar outras com outros temas Com aí, certeza, né? com certeza. Esse Te tema, agradeço muito pelo convite. então, quero te agradecer muito, viu, por você estar aqui comigo hoje. Muito obrigado, Thalita. Foi muito boa a conversa. Espero que também todo mundo tenha aproveitado, né? É isso aí. E até a próxima. Fica com Até a Deus. próxima, Thalita. Até Com mais. Deus. Até mais. Tchauzinho.